A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe poderosamente. Presbítero Anderson Monteiro, estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Subsídios, comentários, estamos aqui para falar da lição de número 5, ok? Estamos num trimestre falando sobre a temática trimestral da Santíssima Trindade. Antes de nós começarmos, gostaria de te pedir, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá? Curta os nossos vídeos, compartilhe com o máximo possível de pessoas, para que o YouTube entenda que é relevante o conteúdo que está sendo ministrado, o conteúdo que está sendo disponibilizado para vocês, tá ok? Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, para que o nome do Senhor Jesus também seja glorificado e muitas pessoas sejam edificadas. Antes de nós começarmos, nós hoje falaremos da lição de número 5, comentaremos, traremos aqui subsídios sobre a lição de número 5. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós te agradecemos por este momento, pedimos ao Senhor que essa aula seja uma aula, Senhor Deus, a qual meu Pai possa ver também a ministração do Senhor em nossos corações. Abra o nosso entendimento, abre nossa visão, nos dê, meu Pai, capacidade. Capacite a cada um dos professores, capacite a cada um daqueles que visualizam este vídeo, visualizam, meu Pai, esta aula, que eles sejam edificados e suas casas sejam abençoadas no nome de Jesus. Amém? Por isso, olha só, lição de número 5, o tema da lição hoje é o Deus Filho. Falaremos da segunda pessoa, da Trindade, que é o Deus Filho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Olha só, o nosso textuário está lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, a parte B, que vai dizer o seguinte: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Aí a verdade prática diz assim: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Então aqui nós veremos sobre a pessoa de Jesus Cristo, ok? Falaremos, principalmente no primeiro tópico, sobre a defesa aqui da divindade, a sua manifestação, encarnação, humana, e também veremos sobre a questão da mediação, veremos sobre a questão da transfiguração, mais uma vez a comprovação de que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, a comprovação bíblica, tá? Então, nós temos aqui dois textos na leitura bíblica em classe, dois textos que trabalham dois eventos. O primeiro evento é sobre o concebimento virginal de Jesus Cristo, ok? E o segundo evento é sobre a transfiguração. Aí nós temos aqui o primeiro texto que se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 31, 32, 34 e 35, tá? Falará aqui sobre a questão do concebimento, o anjo conversando com Maria, também o sonho aí dado a José. E nós veremos também em Mateus 17 a questão da transfiguração, Jesus subindo ao monte e ali chamando Pedro, Tiago e João para estar com ele. Ali aparecem Moisés e Elias, tá? Então essas duas leituras aqui são, na verdade, nós estaremos fazendo uma exposição, o comentarista estará esboçando aqui, todo esse conteúdo dessa leitura, mas inicialmente, ainda que a introdução, que a gente vai chegar aqui na introdução, ainda que a introdução ela aborde, inicialmente e foque na questão da transfiguração, nós veremos também as questões que sempre em toda lição da Trindade, que se fala em Trindade, fala-se da defesa, da veracidade, do Filho, do Pai, do Espírito Santo, das pessoas da Trindade, da sua apresentação, ok? Então isso será importante aqui, principalmente no primeiro tópico. Olha só, a introdução nossa diz assim: ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como eu disse aqui no início, então sempre vai se enfatizar a noção da Trindade. Mais uma vez, quando nós falamos da Trindade, a gente precisa sempre lembrar que essa apresentação em três pessoas distintas é com a finalidade da redenção. Aqui nós vamos ver no segundo tópico sobre a centralidade do Filho, nós vamos entender essas questões
né, principalmente a noção aqui da transfiguração, então nós vamos perceber que toda a ação trinitária, toda a ação da Trindade é com foco na redenção, ok? E o Filho, ele veio encarnar, nós falamos isso em algumas aulas anteriores, e o foco da encarnação também é primordial, fundamental, para que você possa trazer esclarecimento nas suas aulas. Porque a intenção do Filho em encarnar é justamente por causa do derramamento de sangue, para pagar a dívida, né, do nosso pecado, para que ele pudesse reestabelecer, né, reconciliar, né, nós em comunhão com Deus, né, com Deus Pai. Então tudo isso, né, tudo isso aqui faz necessário para que a gente possa entender o plano salvífico de Deus, tá? O plano redentor de Deus, tá ok? E aí a introdução ela continua o seguinte: o episódio da transfiguração, como o próprio comentarista coloca aqui, então a introdução ela foca nesse episódio da transfiguração, focando a evidência de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o enviado de Deus e que foi falado pela lei, pelos profetas, ok? Então trazendo veracidade, mostrando, tendo as testemunhas oculares ali dos discípulos Pedro, Tiago e João, e também veremos aqui um foco que o comentarista deixou aqui no finalzinho da introdução, que é interessante. Essa lição nos conduz a contemplar, primeiro, a divindade, é o que nós vamos falar no tópico 1, a centralidade, que é o que vamos falar no tópico 2, e a missão redentora, que é o que vamos falar no tópico 3, do Deus Filho. Ok? Então, mais uma vez, vamos dar uma pincelada sobre a divindade do Filho, tá? Que, na verdade, entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a pessoa distinta da Trindade mais atacada pelas heresias, mais atacada ao longo dos séculos, é a pessoa do Filho. Justamente pelas questões humanas, né, encarnada. Então, ou seja, e aqui nós vamos falar mais uma vez, vamos dar uma pincelada aqui sobre esse tópico, certo? E esse tópico eu até coloquei aqui sobre a apologética do nascimento de Cristo, né, que vai falar sobre a apologética, a defesa da fé, a defesa aqui do entendimento de que, de fato, tudo isso aconteceu pelo Espírito Santo, pelo Deus Pai, pelo Deus Filho, tá? Para que, na verdade, o Filho pudesse encarnar e, de fato, cumprir a missão redentora, que nós vamos culminar, né, terminar ali no tópico 3. Mas olha só, o primeiro tópico diz o seguinte: a divindade do Filho. O ponto 1 vai falar o seguinte: a concepção virginal de Jesus. Aqui nós temos, aqui o comentarista ele começa o seguinte: a concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Maria não teve contato, né, com nenhum homem, nós vemos isso no texto bíblico. O próprio texto bíblico aqui vai dizer que ela não teve contato com nenhum varão, não conhecia nenhum varão, ela mesma, né, questiona isso, como isso acontecerá se eu não conheci varão algum, né, ou nenhum homem. Então, ou seja, é um concebimento virginal. Aqui há esse relato, esse diálogo que existe, né, entre Maria e o anjo, né, entendemos e percebemos que, de fato, esse ato, né, de Jesus, essa ação de Jesus ser gerado pelo próprio Espírito Santo no ventre de Maria, sendo ainda virgem, certo? É um ato miraculoso, é uma ação totalmente divina, ok? É uma ação totalmente divina. Então isso precisa, né, ser defendido, porque vamos entender aqui, vamos colocar aqui, Jesus ele não, isso Madeu Henry, né, na Bíblia de Estudo Madeu Henry defende essa visão. Jesus ele não se faz carne para ele assumir a forma pecaminosa, mas para ele assumir a forma humana. Isso aqui a gente precisa entender. Jesus não assume a forma pecaminosa. Jesus não absorve a forma pecaminosa. Jesus assume a forma humana. Por isso que ele teve que ser gerado, né, de uma virgem, assim como também os profetas haviam dito, que ele seria gerado de uma virgem, mas não para ele absorver ou para ele assumir a forma pecaminosa, mas para ele assumir a forma humana. Isso é encarnação. A encarnação de Jesus não traz em seu ser, não traz em sua carne pecado, ok?
não traz em sua carne pecado, ele assume a forma humana. Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, você pode analisar, principalmente do 6 ao 9, você entende que ele se faz semelhança de homem, ok? Mas não há pecado, porque Hebreus 4:15, 4:16, 4:15, se eu não me engano, vai dizer que ele foi sem pecado. Né? Ele é sem pecado, ele não teve pecado. Então assumir a forma humana não fez com que Jesus assumisse e absorvesse o pecado humano, ok? Em sua carne, ou seja, convivesse e andasse por esse mundo, por essa terra, com pecado. Não, ele se fez em forma humana, mas não com pecado, sem pecado. Então isso aqui é interessante a gente analisar, porque na verdade ele é gerado do próprio Espírito, ele é gerado da própria essência divina, ok? Aqui Jesus está sendo gerado, ele tem a mesma essência divina, ele não abandona a sua essência divina, que é um dos ensinamentos que existem por aí, que Jesus ele não foi Deus, ele só se fez homem e tal, isso não existe. Jesus ele foi Deus, ele é Deus, porém ele assume uma forma humana, uma forma carnal, temporal, certo? Ou seja, nesse corpo frágil nosso, temporal, nesse corpo, né, que ele pode experimentar e experimenta a morte. Então Jesus ele assume isso, tá? Quando nós vemos Filipenses capítulo 2, quando nós chegamos lá do versículo 6, 7, 8, 9, ele vai dizer que ele aniquilou-se. Em outras versões, na ARA, NVI, vai dizer que esvaziou-se. Esse esvaziar não quer dizer negar. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque Jesus não negou sua natureza divina. Jesus não negou a sua substância divina. Jesus, ele esvaziou, ou seja, ele não utilizou dos seus atributos divinos, ok? Então, mas ele é Deus. Então, ou seja, ele não usurpou, não quis ser como Deus. Ainda sendo Deus, ele não quis utilizar seus atributos, seu total poder, sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência, sua eternidade. Ele não quis utilizar esses atributos, certo? Então ele se esvaziou, mas ele não negou ser Deus, ok? Porque ele mesmo fala, quem vê a mim vê ao Pai, né? Ele dá as expressões, as 7 máximas, lá em João, eu sou, e esse eu sou é justamente essa expressão do tetagrama, né, de Yahvé, lá do Antigo Testamento, que a gente acabou falando lá na lição de número 1, na lição de número 2, ok? Então, olha só, Jesus não negou. Isso aqui é muito importante, esse ponto, principalmente para defender essa questão aqui do nascimento virginal de Jesus. Ele assume a forma humana, mas ele não deixa de ser Deus, porque é a essência eterna dele. Como que ele deixará de ser Deus? Ele não tem como deixar de ser Deus. Ele assume a forma humana para cumprir o plano redentor. E ponto final, tá? Então isso aqui é muito importante a gente destacar. Aqui o comentarista ele vai trazer expressões como a expressão sombra, né? A questão sombra, a sombra do poder de Deus, a sombra da virtude, que na verdade essa virtude, que essa sombra no original aqui no hebraico, no grego, quer dizer que é justamente a presença do próprio Deus. E quando fala de virtude, no grego, dunamis, né? Ou dynamis, como está aqui na própria lição, quer dizer um poder que opera em tudo, certo? Um poder muito grandioso que opera em todas as camadas, em todos os âmbitos. Então, ou seja, esse é o poder, né, total e pleno de Deus, na ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agiu plenamente na geração do Filho, que é Jesus Cristo. Tá ok? E aí, como nós temos aqui ao longo do tempo, sempre defendendo essas questões da Trindade, tá? E essa questão do nascimento virginal, você precisa ter, só recapitulando aqui, precisa ter pontos bem fixos aqui. Que Jesus, ele assume a forma humana, mas não absorve o pecado humano. Isso aqui tem que ter sempre em mente, tá ok? Jesus, ele esvazia-se de si para fazer semelhança de homem, mas não nega a sua divindade.
Isso aqui a gente também precisa entender. Entendendo que também, né, uma expressão que a gente utilizou na lição lá trimestral do ano passado, mas que é muito bom e pertinente a gente falar aqui, que Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, ok? Jesus homem, ok? Então isso é muito importante também a gente ressaltar, ok? Então olha só, vamos lá. O segundo ponto, a deidade absoluta do Filho, ou seja, a divindade. Aquilo que eu já havia falado aqui, você pode pontuar e continuar pontuando, porque na verdade esse primeiro tópico é sobre a defesa da divindade de Cristo, de Jesus, tá? Do Deus Filho. Então o comentarista ele fala, o Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância. Ou seja, como eu havia falado antes, Jesus ele não negou sua essência, ele não negou a substância divina quando assumiu a forma humana. Jesus ele esvaziou dos seus atributos, ele abriu mão de utilizá-los para que ele pudesse assumir a forma humana. Essa é a questão. Jesus não negou a sua natureza divina, mas Jesus se esvaziou. Jesus preferiu não utilizá-la, tá? E o fato dele não querer utilizar a sua natureza divina, apesar de ser Deus, independente se ele queira ou não utilizá-la, ele permanece Deus, tá? Ele não negou ser Deus. Ok? Então, ou seja, essa defesa da deidade aqui do Filho, essa defesa da divindade do Filho, primeiro, tem que se entender que ele é consubstancial, ele é o mesmo Deus, ele tem a mesma substância e ele só se fez carne, ele só encarnou para que ele pudesse cumprir o plano redentor da salvação, de remissão, de derramamento de sangue, perdão de pecados, ok? Nós precisamos ter esse entendimento. Então, olha só, o comentarista fala aqui o seguinte, essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Não há separação, não há divisão, não há confusão em tudo isso, porque às vezes, né, como nós vemos em alguns, como vimos nas lições anteriores, né, do ano passado, que falou sobre essas questões da defesa, da apologética, né, do Deus Filho, e fala-se que muita gente fala que quando Jesus se fez carne, ele abdicou de ser Deus, ele não tinha uma alma, né, o Espírito que estava nele não era o sopro de vida, era o Espírito Santo, enfim, né, existiam muitas correntes de heresia, mas Jesus ele tinha assim corpo, alma e espírito e é o próprio Deus ao mesmo tempo, entende? Porque na verdade ele tinha a sua substância, certo? Ele tinha a sua substância como Deus e ele é homem, tanto que na verdade ele é chamado Filho do Homem, muitas vezes você vê isso nos evangelhos, e ao mesmo tempo Filho de Deus, ok? Então olha só, vamos continuar aqui, porque no 3 ele vai falar dos atributos divinos de Jesus. Jesus, ele é Deus, ponto final. É o Filho de Deus, sim, a segunda pessoa da Trindade, sim. Ele é consubstancial, coexistente, sim. Agora, Jesus também tem atributos como o próprio Deus Pai, como o próprio Espírito Santo. A eternidade, a imutabilidade, a onipotência, a onipresença, onisciência, são atributos incomunicáveis. Lembra dos atributos incomunicáveis que falamos lá na lição 2 ou 3? Pois é, esses atributos incomunicáveis também pertencem a Jesus Cristo. Ele é Filho, ele é Deus, ok? Porém, mais uma vez recapitulando aqui, porque esses três tópicos aqui eles estão unidos, tá? Eles estão juntos. Ele não negou ser Deus, mas ele se esvaziou. Filipenses fala disso, certo? Ele se esvaziou. Olha só, vou abrir aqui Filipenses 2, ok? Filipenses 2, versículo 5. Aí ele vai dizer assim, ó, aqui está na versão ARA, Almeida Revista Atualizada. O qual, versículo 6, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo. Presta atenção aqui, esse termo aqui precisa ser grifado. Talvez na sua tradução, Almeida Revista Corrigida, vai estar assim, fez-se, aniquilou-se a si mesmo. Ele quis se fazer
em forma de servo. Ou seja, o texto está dizendo que o próprio Jesus, não foi o Deus Pai que o esvaziou. Olha só para você ver. Não foi o Deus Pai que o esvaziou. Não foi o Espírito Santo que o esvaziou. Ele decidiu se esvaziar. Ele tomou a decisão. Então, ou seja, aqui você entende que ele é autônomo, né, nessas questões de tomar decisão, porque ele é o próprio Deus. Ele não precisou de Pai me esvaziou, o Espírito Santo me esvaziou. Não. O texto está dizendo que ele mesmo se esvaziou. Ele quis se esvaziar. Ele fez-se vazio. Então, ou seja, ele teve essa autonomia de se esvaziar. O próprio Jesus, ele fala em João, não sei se é no capítulo 15, ele vai falar que eu dou a vida e eu torno a tomá-la. Ou seja, eu tenho poder para dar e para tomar ela de volta. Entende? Aqui ele está falando a mesma coisa. Eu me esvazio. Ele se esvaziou, ele quis se esvaziar. Entenda que isso aqui é o imperativo de Cristo, ele quis se esvaziar. Ele decidiu, é uma vontade soberana. Ninguém estava acima dele para tomar essa decisão. Ele é o próprio Deus, então ele decidiu se esvaziar para se fazer o quê? A Bíblia vai dizer que, tornando-se semelhante aos homens, ou seja, se fazendo carne. Ele não utilizou a sua forma de Deus, ele não utilizou seus atributos eternos e comunicáveis, certo? Então ele se fez em forma, em semelhança de homem, em forma de servo. Jesus se esvazia de si, mas ele não nega a sua divindade. Negar a divindade é como se fosse abandonar a divindade, isso não existe. Isso não existiu, ele é Deus. Ok? Ele continuou sendo Deus, porém ele se esvaziou dos seus atributos, ele se esvaziou da sua onipotência, da sua onisciência, da sua eternidade enquanto ele estava como um homem, ok? Então, ou seja, quando ele se limita, ele vem para esse plano caído que é o mundo físico, em um corpo totalmente corruptível, né, que é o nosso, que é um corpo limitado, né, pelo tempo, um corpo que pode morrer, ele assume essa forma, porém ele não absorve pecado, ele não tem pecado, mas ele assume a forma humana, certo? Então é isso aqui que eu preciso assim, que vocês entendam, que o texto está dizendo que ele quis se esvaziar, ele fazendo-se servo, ele fazendo-se, ou seja, ele mesmo se fez servo. Você está entendendo isso aqui? É uma vontade soberana de Jesus. Não é alguém que, olha, agora você vai ser servo. Olha, você vai se esvaziar. Como se alguém fosse, você está aí, tá vendo? Você vai lá e você vai se... Não. O texto está dizendo, Paulo está afirmando aqui, pela inspiração do Espírito Santo, ele decidiu se esvaziar. Vontade soberana. Só Deus pode ter vontade soberana. Então o próprio Filho é Deus. Ok? O próprio Filho é Deus. Então a gente está aqui nesse tópico, e esse tópico aqui é uma apologética, uma defesa à divindade do Filho, mesmo ele querendo assumir e assumiu forma de homem, certo? A forma de corpo humano, encarnado. Ele permanece Deus. Não, ele não negou sua divindade, permanece Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo. Ok? Isso aqui é para a gente poder ter uma noção desse tópico 1, e esse tópico 1, ele pode... a gente pode trabalhar esse tópico 1 aqui, principalmente baseado nesse texto de Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, especialmente do 6 ao 9, tá ok? Então olha só, vamos lá. O tópico 2 vai falar da centralidade do Filho. O Filho, ele é o centro de todas as Escrituras, de toda a Bíblia Sagrada. Tá? É por isso que a gente fala sobre a questão do cristocêntrico, ou seja, que Cristo é o centro. Então é justamente sobre essa centralidade que nós vamos falar. Agora, o comentarista ele entra na questão da transfiguração, que aí a gente vai lá para o texto da transfiguração, que é Mateus capítulo 17. Mateus 17, vamos lá, deixa eu deixar aqui Mateus 17, do 1 até o 8, aí no Mateus 17, do 1 ao 8, diz assim, 6 dias depois dos eventos que estavam acontecendo anteriormente, no contexto, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, que no caso o irmão de Tiago. Então olha só, e
os conduziu à parte, né, a um alto monte. E foi transfigurado, dependendo na tradução Almeida Revista Corrigida, vai dizer transfigurou-se, né? E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, olha só, para a gente entrar aqui dentro do tópico, para a gente destrinchar o tópico, que ele está baseado dentro aqui de Mateus 17, basicamente uma exposição bíblica. Então, olha só, o tópico 2 ele fala sobre a centralidade do Deus Filho. Cristo é o centro. O ponto 1, a glória sobrenatural de Jesus. Aí o comentarista vai dizer, Jesus transfigurou-se diante deles. Diante de quem? Pedro, Tiago e João. Ou seja, eles se tornaram testemunhas oculares desse evento da transfiguração. Aí o comentarista continua, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. É a citação que nós vemos. Se você for comparar, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 14 e 16, você percebe-se que aqui Jesus está se transfigurando, ok? Olha só, vamos entender o texto. Aqui Jesus está se transfigurando. Ele transfigura. Ele sobe para o monte, antes de subir para o monte, ele chama Pedro, Tiago e João. O texto está dizendo isso. Tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Estou no texto. Mateus 17, do versículo 1 ao 8. Pedro, Tiago e João, irmão deste. E os conduziu à parte ao monte. Ele vai lá, chama Pedro, Tiago e João e leva ao monte. Chegando no monte, Jesus transfigura. Agora, o que é a transfiguração? No grego se chama metamorfose, ou seja, a mudança de aparência. Jesus muda de aparência. Agora, aquela aparência que eles viam, lembra de Isaías 53? Um homem de dores, um homem que era desprezado pelas pessoas, né? Olhava, não via formosura alguma. Pois é, o mesmo Jesus que estava lá embaixo, que as pessoas tinham essa visão, agora ele muda. Agora ele transfigura. Agora o texto está dizendo o seguinte, versículo 2, que o seu rosto resplandeceu como o sol. Segundo, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Esses dois eventos acontecem. Porém, esses dois eventos, eles acontecem, se você for comparar eles com Apocalipse capítulo 1, versículo 14 e 16, que Jesus já morreu, ascendeu aos céus, e já foi glorificado o seu corpo, ele já sentou à destra de Deus Pai, agora todo o poder foi dado a ele. Quando João vira para trás, lá em Apocalipse capítulo 1, 14 ao 16, João vai cair como morto. A Bíblia vai dizer isso. E eu caí como morto. No versículo 17 ele fala isso. Porque quando ele viu Jesus com o rosto do mesmo jeito, com as vestes do mesmo jeito, e tinha mais detalhes ainda, os cabelos, os olhos, né, as pernas como um latão reluzente. Então, ou seja, quando ele olha para Jesus ali, e ele vê o Jesus na sua totalidade de glória, João cai. Porém aqui, eles não caem. Aqui o texto vai dizer o seguinte, versículo 3, e eis que lhes apareceram quem? Moisés e Elias, falando com ele. Nós vamos entender lá no tópico 2, Moisés e Elias. Mas o ponto 4, o versículo 4, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, olha só que coisa, Jesus está transfigurado, Jesus está com o rosto como o sol, Jesus está com as vestes como luz, brancas como luz, mas Pedro chega até Jesus e conversa normalmente. Senhor, bom estarmos aqui, se queres farei 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ele está conversando normalmente, mas lá em Apocalipse, João mal olha para Jesus e cai. Lá no Saulo, no caminho de Damasco, quando ele se depara com a luz, que é Jesus que aparece para ele, ele fica cego. Aqui não. Aqui a particularidade, aqui o que está sendo mostrado não é a plenitude, mas é parte. Então Jesus se transfigura em uma partícula, em uma parte. Não é na totalidade, porque ele ainda não morreu e ressuscitou, o corpo não foi glorificado, ok? Aqui ele ainda está como homem, mas ele faz isso para que, na verdade, os discípulos que estão ali, as testemunhas que estão ali, possam visualizar que, de fato, ele é o Filho de Deus e ele foi enviado por Deus. Ele é o Messias, ok? Então, essa parte aqui do rosto,
né? Estou falando aqui porque teve muita gente já me perguntou isso. Essa parte do rosto que resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram luz, de fato, é bem parecida lá com o Apocalipse, né? Tem o mesmo sentido. Porém, Jesus não apresenta na sua totalidade, na plenitude, porque ainda não se cumpriu tudo que tinha que se cumprir. Mas ele mostra, evidenciando o que acontecerá no futuro. Tanto que o comentarista até coloca aqui que é um evento escatológico, que mostra e aponta as coisas do futuro. Ou seja, ele mostrou aqui uma metamorfose, uma transfiguração, uma mudança daquilo que, da aparência que ele tinha para outra aparência, né, que de fato vai revelar a glória de Deus, vai revelar de fato o verdadeiro Messias, a sua verdadeira forma, e isso mostra eventos escatológicos futuros, como ele aparecerá para o mundo, certo? Então isso aqui a gente precisa ter um entendimento para poder também transmitir para as pessoas da nossa sala. Mas olha só, o comentarista coloca assim, ó, na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina. Olha aqui, ó, Jesus, essa transfiguração é de fato uma mostra, não amostra, mostra, uma mostra da sua divindade e também de questões escatológicas, tá? Questões futuras que haveriam de acontecer, ok? Então olha só, um prólogo escatológico, um vislumbre de Cristo pós-ressurreto e glorificado. Então, ou seja, pós-ressurreto e glorificado. Jesus ainda não havia morrido. Jesus ainda não havia descido às sepulturas. Jesus ainda não havia dito está consumado. Então aqui era uma demonstração, uma amostra, um vislumbre, uma forma de enxergar como seria o Cristo após ele consumar a missão da redenção, ok? Então isso aqui que a gente precisa colocar em mente. Vamos lá para o ponto 2, o tópico 2. Ele vai dizer o testemunho da lei dos profetas. Moisés e Elias, eles representam, aqui Moisés representa a lei, né, a antiga aliança, e Elias representa os profetas que predissem, né, falaram inspiradamente pelo Espírito de Deus, né, falaram sobre o Messias que havia de vir, ok? É isso que o comentarista coloca aqui. Ele fala, ó, Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu, né, sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Então, Moisés apontava para Cristo. Tudo aquilo que Moisés recebeu apontava para Cristo. O tabernáculo é a forma de mostrar Cristo. Se você for estudar o tabernáculo no Antigo Testamento, você vai ver que, de fato, ele mostra Cristo. Tanto que quando João escreve, né, João capítulo 1, versículo 14, né, que ele vai falar assim, que o verbo se fez carne e habitou, esse habitou no grego significa tabernaculou. Entende? Tabernaculou, ou seja, ele fez-se tenda, ele fez-se tabernáculo em meio aos homens, ok? Então essa noção de tabernáculo a gente já tem lá no Antigo Testamento. Como era essa função do tabernáculo? Então Jesus ali, ele pode ser, né, visto como o sacerdote, o sacrifício, o sumo sacerdote. Você pode perceber que Jesus ele é visto dessas maneiras no Antigo Testamento. Então tudo que Moisés recebeu ali da parte de Deus, os mandamentos, as diretrizes, tudo ali era apontando para Cristo, mostrando que Cristo viria, certo? E que ele se apresentaria, e esse momento chegaria e se tornaria a plenitude dos tempos, tá bom? Aí tem Elias, e aí o comentarista coloca aqui, ó, Elias representava os profetas, considerado símbolo da proclamação profética. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Quem é o Messias? O ungido de Deus, o Cristo de Deus. Por isso Jesus Cristo. Então, ou seja, essa expressão Cristo é justamente o Messias, o enviado, o ungido de Deus, ok? O profetizado, tá certo? Então, ou seja, essas duas testemunhas aqui aparecem, tá lá Pedro, Tiago e João, lá em cima no monte, Jesus transfigura, aparece Moisés e Elias, que é a representação da lei e dos profetas. Lembra lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz assim, ó, eu não vim abolir, em outras traduções dizem, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Não vim destruir a lei e os profetas.
Entende? Porque eu não vim destruir a lei e os profetas, vim cumprir, porque tudo que eles disseram era acerca de mim. E eu estou cumprindo o que eu havia mandado, né, colocado sobre eles, inspirado sobre eles a falar, a ordenar sobre mim. Então Jesus está cumprindo aquilo que de fato ele usou os homens do passado para dizer acerca dele. Ok? É sobre isso, tá? Esse é o testemunho da lei e dos profetas. Então aqui Moisés e Elias têm essa representatividade. E não vou entrar em Apocalipse. Lá em Apocalipse tem as duas testemunhas, que não se fala o nome, mas a gente analisa pelas obras e entende-se que é Moisés e Elias. Não vou entrar nesse caso, porque na verdade a gente tem pouco tempo, né? Senão ficaria um pouco mais extenso. Mas é justamente uma forma de mostrar que a lei e os profetas falaram sobre Jesus, né? E quem não quis ouvir foi o próprio povo, né? O próprio povo israelita, né? O próprio povo hebreu. Olha só, o ponto 3. A aprovação divina do Pai. Aqui nós deparamos, eu li aqui até o versículo 4, mas aí no versículo 5 vai aparecer o quê? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Essa nuvem luminosa é uma mesma nuvem, se você for ver lá em Êxodo 40, se eu não me engano, o comentarista até coloca aqui, tem Êxodo 13, né? Tem vários episódios em Êxodo. Essa nuvem é aquela mesma nuvem que ficava sobre o povo hebreu, certo? Então, ou seja, a representatividade da presença da própria Shekinah de Deus, o poder de Deus, a presença real de Deus. Então veio uma nuvem luminosa e os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Entenda aqui, ponto e vírgula, né? Antes de eu falar o restante. Aqui, o próprio Deus enfatiza a mesma fala lá no batismo. A mesma fala: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Nós vimos isso lá no batismo. Se não me engano, Mateus capítulo 3, versículo 17. Nós vimos a mesma expressão que Deus utilizou ao Filho para poder trazer confirmação e veracidade. Aqui ele fala mais uma vez, e diante de Moisés, e diante de Elias, e diante das testemunhas que Jesus chamou, né, que é Pedro, Tiago e João. E ele continua, ele ainda acrescenta: a ele ouvi, né? A ele ouvi. Então olha só, o comentarista ele coloca aqui, ó, a transfiguração atinge seu clímax, a voz audível do próprio Pai. Então, ou seja, ali não fica somente uma amostra, mas o próprio Pai confirmando mais uma vez a veracidade que Jesus Cristo é o seu Filho, Jesus Cristo é Deus, e ele veio para cumprir a sua missão e que devemos ouvi-lo. Devemos ouvi-lo. Olha só, o comentarista coloca: essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. Ou seja, não era somente na redenção, porque mesmo após ele consumar a redenção, ele volta, ascende aos céus e ele toma o seu posto de Deus novamente. Na verdade, o posto de Deus ele nunca perdeu, mas ele volta a sentar à destra de Deus Pai. Então, ou seja, aqui é uma confirmação do próprio Pai acerca do Filho, mais uma vez, tá bom? Então, olha só, agora, essa máxima aqui é interessante. Essa é interessante. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo. Todos os profetas profetizaram sobre Cristo. Todos. Todas as escrituras falam de Cristo. Seja para que venha no seu período pleno, como ele veio no período dos evangelhos, seja para que ele venha na consumação dos séculos, como nós vemos que existem as questões escatológicas, né? Então, ou seja, ele continua, e sustenta a doutrina da Trindade, mostrando que de fato ele é filho, coexistente, consubstancial, em que o Filho é Deus, gerado do Pai e consubstancial com ele. Tá ok? Então, ou seja, aqui o Pai está dizendo: esse é meu filho em quem me comprazo, esse é meu filho em quem eu me deleito, certo? Em quem eu descanso. Lembra quando Deus, vou abrir uma aspas aqui, não sei se vai servir para vocês. Lembra quando Deus ele termina a criação e a Bíblia vai dizer o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: e descansou Deus de toda obra que fez.
Não foi assim que a Bíblia disse? Descansou Deus? Esse descansou é um deleite de Deus. Quem é o descanso? Né? O próprio Jesus diz, eu sou o sábado, eu sou o próprio sábado, eu sou o Senhor do sábado. Entende? Então ele é o próprio descanso. Então Deus, ele deleitou, ele descansou toda a obra, toda a criação, ele descansou no Filho, ele entregou, ele deleitou, ele sabe que o Filho, ele sustentará, subsistirá a partir do Filho. Se você for ver Hebreus, vamos abrir aqui Hebreus, para não ficar falando assim, o Anderson está falando coisa com coisa. Não, vamos ver aqui, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, olha só, 1 ao 3. 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, versículo 2, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Olha só, sendo ele, está falando do Filho, o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas. O Pai descansou de toda a obra que fez. Aí a gente imagina, Deus cansa? Não. O descanso aqui, essa expressão aqui, é que na verdade é o seguinte, tem o meu filho, eu criei tudo. Agora todo o plano redentor, todas as questões a serem feitas serão sustentadas pela palavra do seu poder. Se não for, olha só para você ver, Jesus já era centralidade na criação. Jesus já era centralidade de eternidade, mas na criação, exatamente nesse texto que eu estou falando com vocês, Jesus já era centralidade, ele é o centro. Então, ou seja, se ninguém olhar para Jesus, ninguém desfrutará das coisas de Deus, ninguém. E aí ele continua, olha só, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, ou seja, eu queria pegar essa palavra sustentando todas as coisas. Dependendo da tradução, pega assim, subsistindo todas as coisas, né? Ou seja, todas essas coisas existem porque ele quis que existisse. Ele quis que, de fato, existisse. Por quê? Porque o Filho é o que vai remir. É o Filho que vai purificar. Porque ele fala, é a purificação dos pecados, a purificação de todas as coisas, ele vai purificar tudo. É o Filho que garante isso. E o Filho é o próprio Deus. Tá bom? Então, olha só, esse ponto 3 aqui, a aprovação do Pai, mostra a centralidade do Filho, porque sem o Filho não tem como ter remissão, não tem como ter perdão de pecados, tá bom? Então, olha só, confessar Jesus como Senhor é glorificar ao Pai. Aonde está isso? Por que a centralidade é ao Filho? Porque ninguém consegue glorificar Deus, santificar o nome de Deus, sem que, na verdade, confesse o Filho. Vai lá, Filipenses capítulo 2. Vamos lá, Filipenses capítulo 2. Cadê Filipenses? Filipenses capítulo 2, versículo 11. O que diz lá? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem duas coisas aqui. Confessar que Jesus é Senhor, para... O confessar tem uma finalidade. O confessar tem a finalidade de glorificar o Pai. Tá? Essa é a finalidade. Por que o Pai confirma que Jesus é o Filho? Para que quem confesse que Ele é o Filho, glorifique o Pai. Essa é a intenção. Tá? Mas claro que isso não tem. Então olha só, tópico 3, para a gente finalizar. A missão redentora do Deus Filho. Agora, como eu terminei com esse versículo, né, trazendo essa luz, agora nós vamos falar sobre o ouvir o Filho. Olha só, o Filho como revelação suprema, o ponto 1. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Ele não só diz o que ele sente acerca do Filho, o que ele tem a respeito do Filho. Esse é meu filho em quem me compraz. Ele dá uma ordem. A ele escutai. Olha só, ou escutai-o. É uma ordem do Pai, escutar Jesus Cristo. A declaração reflete a profecia de Moisés. Olha só, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. Ponto e vírgula. A ele ouvireis.
Deuteronômio 18:15. A ele ouvireis. O próprio Moisés, os próprios profetas apontam para Cristo, para que ele seja ouvido, certo? Porque ele é a própria palavra. Então não é Moisés a lei e nem Elias, os profetas, que devem ser ouvidos, mas o Cristo. É acerca do Cristo, certo? Aqui o comentarista colocou assim, é Cristo que deve ser ouvido, porque na verdade foi Cristo quem inspirou eles. Foi Cristo quem os fez. Foi Cristo quem os criou. Então eles falam acerca de Cristo, certo? Então Cristo é a centralidade da mensagem. É por isso que a gente tem que ver aqui a questão seguinte, que uma pessoa que prega e ensina sem Cristo, ela não prega o verdadeiro evangelho. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Cristo, ele sempre será o centro. E o Pai está evidenciando isso aqui, tá? Então olha só, logo, o último ponto aqui, última frasezinha aqui do ponto 1, logo negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizá-lo, sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. Tá vendo por que muita gente vai ser condenada? Porque nega, porque na verdade, olha só, nega, ignora e relativiza. Né? Ou seja, torna algo como se fosse algo que muda ao longo do tempo. Não, isso aqui era necessário lá naqueles tempos, hoje já não é necessário mais. Né? Relativiza, porque na verdade a palavra de Cristo é absoluta. A palavra de Deus é absoluta. Tá? Isso para a ciência não inculca na ciência, mas na verdade a palavra é absoluta. Então, ou seja, quem negar Cristo, quem ignorar Cristo, ou quem relativizar Cristo, ele nega o Pai, ele nega a autoridade de Deus. E se ele nega, meu amigo, ele não entra no reino de Deus. Não adianta. Temos que crer, confessar para que glorifiquemos o Pai. Então, olha só, ponto 2. A exclusividade de Cristo na redenção. Isso aqui é magnífico. Isso aqui é... Olha só. Após a visão de Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo ele os olhos, ninguém viram senão... Sumiu ali, sumiu Moisés e Elias, acabou, né? Voltaram, né, para o reino de Deus. Aí tá lá só Jesus. Quem que os discípulos viram? Jesus. Então, ou seja, pode vir Moisés, pode vir Elias, pode vir Jeremias, apóstolo Paulo, Pedro, João, os nomes dos grandes pregadores que todo mundo fala, Charles Spurgeon, John Wesley, Charles Finney, pode ser quem for, mas na verdade, um único exclusivo mediador, redentor se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Né? Todos os nomes que nós conhecemos como grandes nomes, que fizeram grandes feitos, eles fizeram porque Jesus os levantou. Jesus os sustentou. Jesus os capacitou. Eu vou citar mais uma vez esse texto aqui, que é de Romanos 3,12. Romanos 3,12 vai dizer o seguinte, tendo nós nos afastado de Deus, nos tornamos inúteis. Gente, o que é um homem sem Cristo? Inútil. Não vale para nada. Nada. Você sabe o que é um homem sem Cristo? Um homem sem Cristo é um homem inútil, não vale para nada. Mas por causa disso, Cristo morreu por nós, nos resgatou, nos concedeu dons, nos deu capacidade para apregoar, para trazer maturidade à sua igreja, para trazer edificação à sua igreja, para que o nome dele seja glorificado. Entende? É essa a questão. Tá? É isso que está em xeque aqui. Então a exclusividade aqui é de Cristo. O fulano pregou e ganhou tantas almas. O fulano pregou e só fez isso por causa de Cristo. Porque se não fosse Cristo não teria feito nada. Entende? Então a gente tem que entender que a centralidade é Cristo. A centralidade aqui é Cristo. Tá? Vamos continuar aqui. Para o terceiro ponto aqui e último, o aprendizado pela experiência. A gente entende isso aqui, o comentarista até coloca, que essa revelação da glória aqui de Cristo, essa forma, foi até uma forma pedagógica, tá? A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus.
Mesmo que alguns não entendiam, mas eles viram que esse momento era o momento em que Jesus tinha que se submeter a esse corpo humano, ao sofrimento humano, a padecer o que ele deveria padecer. Ele fala isso lá em Mateus capítulo 16. Olha, convém que eu padeça na mão dos mestres da lei, dos escribas, dos religiosos, morra e ao terceiro dia ressuscite. Lembra que até Pedro fala assim, de maneira alguma nós vamos deixar que isso aconteça. Aí Jesus fala, arreda de mim, Satanás, você conhece as coisas dos homens e não conhece as coisas de Deus. Mas Jesus já estava falando para eles. Jesus já estava explicando para eles, lá em Mateus 16. Mateus 16, aqui é Mateus 17. Olha só para você ver, Pedro teve lá uma repreensão duríssima, e Jesus falando da morte, Jesus falando que morreria, né? Você pode analisar lá, Mateus capítulo 16, acho que a partir do versículo 24, a partir do versículo 22, dá uma olhada lá. Então, ou seja, quando ele repreende, aí chega no 17, Jesus vai trabalhar essa transfiguração, que vai mostrar o porquê que é necessário ele sofrer, o porquê que ele tem que morrer, porque ele vai ressuscitar e ele vai se estabelecer em glória eterna, em glória plena. Isso ali era só uma mostra, uma demonstração, um vislumbre do que aconteceria na sua totalidade. Entende? Então olha só, tem uma frase aqui, o comentarista arrasou nessa explicação aqui. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Isso aqui explica tudo. Isso aqui explica tudo. A moral da transfiguração é essa. É trazer o vislumbre do que é o reino de Deus, tá? É o prenúncio, já mostrando de antemão, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Ele vai sofrer do jeito que vocês vão ver, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Ao terceiro dia ele vai ressurgir. Ele vai se tornar ressurreto e eterno. E aí, olha só, antecipação da vitória final. Ou seja, lembra de Romanos 8, se não me engano, 36, 37? Já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo já venceu. Já está tudo consumado, Cristo já venceu, certo? E aí ele continua, o anúncio do seu triunfo escatológico, Romanos 16, 20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Tudo isso aqui, meus irmãos, fora o que nós vemos em Apocalipse, né, sobre as taças, os flagelos, né, os selos, tudo que a ira do cordeiro ali desencadeia. Então, ou seja, tudo isso aqui é um prenúncio, é um vislumbre, na verdade, do que há de acontecer. Os discípulos estavam vendo aquilo justamente também para consolá-los, mas para entender que o poder de Jesus é muito além do que ele estava fazendo ali, de curar, de ressuscitar. Era muito além, muito além. Ele, de fato, verdadeiramente é Deus. É Deus. E a conclusão, eu só peguei uma frasinha para poder resumir a conclusão, que diz o seguinte: a doutrina de Deus, a doutrina do Deus Filho, nos conduz a centralidade de Cristo na fé cristã. Qual é a moral aqui? Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. Cristo é o centro da fé cristã. E Deus abençoe sua aula. Olha só, se Jesus não está em nossas mensagens, não estamos pregando o Evangelho. Essa é a realidade. Se Jesus não está em nossas mensagens, não estamos pregando o Evangelho. Que Deus abençoe sua aula, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério em nome de Jesus.